Senhor. Amém. Por gentileza, olha só comigo. Salmo de número 23. Queridos, eu quero, enquanto os irmãos acham a referência bíblica, Salmo de número 3, louvar a Deus, externar a minha gratidão aos céus, pelos seus cuidados, pelo seu zelo e pelo dom da vida. Deus tem sido generoso conosco e nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos nesse ajuntamento espiritual para glorificar o teu santo nome por esta reunião memorável do 33º aniversário da Orquestra Harmonia e Paz. Eu quero agradecer ao Eterno Deus pela vida do meu amigo pessoal aqui da cidade de Leite, hoje o pastor veio aqui, pastor Silvio Rosa, muito obrigado pela humildade, pelo convite. Sou grato a Deus em revê-lo, estando diante do rebanho, que o Senhor possa me honrar cada dia mais como vem honrando. Saiba que tem joelhos orando e ombros para te acolher quando for necessário. Sinta-se abraçado pela minha família. Muito obrigado em nome de Jesus por lembrar desse teu servo, que é apenas um barro, mas que está aqui para, debaixo da mercê do Espírito Santo, fazer aquilo que abraça. Amém? Deus abençoe o Senhor, toda a sua casa, toda a sua família. A todos os obreiros na minha retaguarda, muito obrigado pela humildade dispensada a mim e o carinho que tem nos tratado, uma vez que eu careço da intercessão dos irmãos, para que a palavra do Senhor fale ao coração de todos, inclusive do meu. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me faz acompanhar junto com essas duas princesas, Kézia e Sofia, que são o arrimo, o esteio do meu ministério. Eu louvo a Deus pela minha casa. Se você concorda, diga amém. Amém. Parabenizar aos maestros. Existe um ditado grego que diz que o rico se enfeita, o pobre se cobre, mas o elegante se veste. Deus abençoe essa elegância toda, esse chado que aí que a minha esposa falou que é um presente, verde, e essa gravata que o pastor não vai embora sem uma aí, né? É o último dia mesmo. Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos, para a glória de Deus. Salmo de número 23. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Queridos, eu perco tudo, eu só não perco a tua atenção. Poderia sentar, por gentileza. Glória a Deus. O Salmo de número 23 é um salmo, uma canção, inserido no inário de Israel. Este hino é um louvor composto por um dos músicos mais conhecidos. Não estou falando de Asaf, não estou falando de Jethro e não estou falando de Emã. Estou falando do Davi, aquele cuja maestria de tecer e de compor hinos para glorificar o nome do Eterno Deus, aquele que ele serve com tanta maestria e graça, compôs cerca de 73 salmos que levam o título do Mismor de Davi. Davi vai escrever nesse salmo expressando toda a sua
desenvoltura como pastor. Ele coloca de forma tipológica, apresentando o seu Senhor como o pastor. Davi está usando a sua vivência, Davi está usando a sua experiência pastoril para apresentar Deus como pastor. O Salmo de número 23, ele está inserido em uma galeria aonde vai apresentar de forma teológica, hermenêutica, o nosso Cristo. A saber, é justamente o Salmo de número 23, que é entoado por Jesus de forma exegética, quando ele diz: eu sou o bom pastor. Ezequiel diz e deixa claro que o pastor seria ferido, deixando então expressar nas entrelinhas da Bíblia que Deus é representado como o pastor. O Salmo de número 23 é um salmo que chama a atenção, e alguns comentaristas dizem que é o coração de Deus pulsando nas entrelinhas de todos os salmos, sendo eles 150 salmos. Alguns dizem que os livros, ou melhor, o livro de Salmos e suas canções, essas canções são como um sopro na boca do estômago, onde faz nós respirarmos com pouca cadência e bem devagar, para digerir, para prestar atenção em cada detalhe que é escrito nos Salmos. Os Salmos nada mais é, segundo Bernardo Claraval, as cordas da alma sendo tocada pelo Espírito Santo e fazendo canções. Os Salmos, ele tem o poder de falar conosco de maneira de nos dar advertência, de nos confrontar, de nos animar, de nos colocar de pé, de nos fazer ter ciência daquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa trajetória. O Salmo de número 23, ele salta aos nossos olhos pela beleza da sua escrita e suas expressões, tanto no original, e não será de forma alguma utilizada por mim para simplesmente mostrar ou ter a intenção de trazer questões teológicas ou conhecimento, mas se faz necessário, porque o original desse salmo ele é impressionante e nos chama a atenção. O Salmo de número 23, além de nos dar e de nos voltar toda a atenção, sabendo que estamos diante do último dia do congresso de uma orquestra, e é sabido de todos os músicos que aqui estão, que Jesus, no capítulo 20, versículo 21 do Evangelho de João, ele vai usar uma expressão em grego, dizendo que ele usa os seus como se fosse uma orquestra. Quem é músico sabe que para afinar o seu instrumento no passado, usava uma pecinha de sopro. E qual era essa pecinha de sopro? O diapasão. Quem é músico já usou muito. Soprava-se o diapasão para ouvir o tom do afinamento. A afinação do instrumento era feita pelo diapasão. Jesus, no capítulo 20, versículo 21 do Evangelho de João, sopra sobre os discípulos o Espírito. A palavra de sopro no grego é diapasão, ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos: eu não uso instrumentos desafinados. É necessário afinar para que esses instrumentos sejam utilizados na minha obra. Jesus deixa claro que os instrumentos têm que ser alinhados para que então a harmonia da música seja perfeita. Deus deixa claro que o Salmo de número 23 é uma canção, está sendo cantado, Davi está louvando, e para louvar existe um tom de afinamento. Davi é clássico em entoar cânticos com suas harpas estas que ele construía com o seu próprio punho, com sua própria mão. E o Salmo de número 23, ele fala do pastor, o pastor que acolhe,
o pastor que faz banquete, o pastor que está dando a provisão, o pastor que tem cuidados para com os seus. Mas o que me chama a atenção, e não está na Bíblia de forma aleatória, porque Deus não joga dados com a tua palavra. Deus faz aquilo que lhe apraz e com perfeição e regência, com muita propriedade. O Salmo de número 23 está inserido entre dois salmos messiânicos, a saber, o Salmo de número 22. O Salmo de número 22 é um salmo messiânico. Esse salmo, ele foi dito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se você esteve atento diante de toda a liturgia do culto, toda a inspiração do Espírito Santo, toda a condução do culto, você vai perceber que os jovens regeram e cantaram o Salmo de número 24. E nós também ouvimos o Salmo de número 23 ser entoado. E nós também percebemos o Salmo de número 23 sendo falado por alguns aqui. Nas entrelinhas, o Espírito Santo está regendo esta palavra para aquecer o nosso coração. O Salmo de número 22 vai falar acerca do Cristo, do pastor ferido na cruz do Calvário. O Salmo de número 22, Jesus está cumprindo a profecia de Ezequiel, dizendo que o pastor seria ferido. O Salmo de número 22 é o pastor sendo ferido. O Salmo de número 22 é o pastor passando por ferimentos. O Salmo de número 22 é o pastor na sexta-feira sendo perseguido. O Salmo de número 22 é o pastor na sexta sendo açoitado. O Salmo de número 22 é o pastor na sexta sendo levado a julgamento. O Salmo de número 22 é o pastor na cruz do Calvário, bradando o salmo dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo de número 22 é o pastor gritando a sua alma, porque ali, na expressão da sua fala, é um grito. Segundo alguns comentaristas, entre ele William Barclay vai dizer que esse grito no Salmo 22 é tão estridente que a alma de Jesus se alegra quando grita, perguntando aonde está Deus. E vamos ser sinceros, porque estamos entre famílias, é uma reunião, é um ajuntamento espiritual, é um domingo da família. Quem é que nunca perguntou para Deus um porquê? Quem é que nunca fez uma pergunta para o Senhor: o que está acontecendo? Jesus, o próprio Cristo, o pastor sendo ferido na sexta-feira do Salmo de número 22, gritou na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Esse salmo é o salmo da sexta-feira, é o salmo do pastor sendo ferido. O salmo de número 23 é o pastor no sábado, é o pastor que está agora dando a sua voz de ordem para as ovelhas. É o pastor que bate no peito e toma a responsabilidade dizendo: eu sou o bom pastor. O salmo de número 23 é o pastor do sábado. O salmo de número 23 é o pastor que está agora tendo a sua noção de dizer que cuida das suas ovelhas. E ele diz mais, que as suas ovelhas conhecem o tom da sua voz, conhece e além de conhecer o segue, porque a ovelha, ela além de olhar e ver e ter a audição aprimorada, ela não olha para acima aonde o pastor está, ela olha para baixo, ela olha para os pés do pastor. Por isso que a Bíblia diz que aquela que ouve a voz do pastor e segue, é aquela que além de ouvir ainda olha para os pés e caminha junto com o pastor aonde ele está indo. O Salmo de número 23 é o pastor no sábado, é o pastor que dá vida, é o pastor que entrega, é o pastor que promove, é o pastor que alegra, é o pastor que consola. No Salmo de número 23, o Salmo de número 24 é o pastor que agora está em descanso, é o pastor que entra, deixa entrar o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Esse é o Senhor dos Exércitos. Foi cantado, foi louvado, porque o Espírito Santo está regendo esse culto. O Salmo de número 24 é o descanso do pastor, é o domingo do pastor, é a ressurreição do pastor, é o pastor se apresentando, é o pastor imponente, é o pastor que disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ele estaria no meio de nós. É o pastor que se faz presente, ele está aqui entronizado como verbo no meio desta igreja. É o pastor que ressuscitou, é o pastor que está sentado à destra do Pai, é o pastor que entrou para reinar, é o pastor que está ressurreto, porque ele é o dono da festa. Esse é o pastor que está aqui. O Salmo de número 22 é o pastor da sexta.
O Salmo de número 23 é o pastor no sábado. O Salmo de número 24 é o pastor triunfante na ressurreição de domingo. O Salmo de número 23 começa de forma interessante. Davi vai começar a expressão dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Observe que a grandeza do nome de Deus, no original, ele vai dizer Elohim. Elohim é o meu pastor e nada me faltará. Ele fala de forma profética para que nós entendamos que o Senhor é aquele que nos dá a provisão do nosso dia. Só que isso existe uma palavra que salta aos nossos olhos, que é impressionante, e eu peço agora a sua atenção. A palavra nada me faltará. Essa palavra, ela vem do hebraico exá. Essa palavra exá, ela tem algo interessante na sua semântica, porque ela é aplicada a um pastor, a Elohim, o nosso Deus, que é provedor, que é cuidador, é um Deus que nunca deixará faltar nada. E olha o detalhe, Davi está dizendo Elohim Leki Exá, que no hebraico significa Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Elohim é aquele que não deixa faltar nada. Só que o não faltar aqui, na palavra Exá, significa aquele que tem um verbo transitório, tanto no passado, tanto no presente, quanto no futuro. Eu vou repetir: o verbo transitório Leexá significa tanto no passado, quanto no presente, quanto ao futuro, porque é um verbo transitório, e por ser transitório chama atenção, porque o que Davi está dizendo é: o Senhor é meu pastor e não me faltou nada. O Senhor é meu pastor e não faltará presente nada. O Senhor é meu pastor e não faltará futuro. Então Davi está dizendo para nós: porque se incomoda com a sua alma tremulando em seu coração, dentro do teu ser, na sua preocupação, se o pastor que nós servimos proveu no passado, quanto mais proverá no presente. Porque estamos preocupados com o presente. Se o Senhor proveu no passado, proverá no presente e está provendo no futuro. Eu estou pregando para uma igreja analítica, entende, que tem fé, que está vivendo momentos de adversidade na vida, que está vivendo de momentos de chacoalhar a alma, aonde a mente fica turbada, o coração angustiado, é filho problemático, é conta para resolver, é o dia de amanhã, é os pensamentos que às vezes afloram no coração, tem coisas para colocar em ordem. Só que Deus está dizendo: descanse o teu coração. Eu cuidei no passado, cuide no presente e cuidarei no futuro. Eu não cuidei, eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que eu prego aqui é um Deus atemporal. Ele transita tanto no passado quanto no presente e também transita no futuro. Talvez você está preocupado com sexta-feira que vem, com a segunda que amanhã. Deus já está lá dizendo: descansa tua alma, descansa teu coração. Eu já me encontro lá, eu já me encontro lá. Levanta a sua mão e acredita que Deus já está lá resolvendo. Deus já está lá, ele saiu daqui hoje, já foi resolver lá. Não faltará. É nós que somos preocupados demais, é nós que se angustiamos demais, é nós que ficamos pensando e a nossa mente fica turbada com o dia de amanhã, a ponto de se tornar ansiosos com aquilo que ainda não está acontecendo. O que Deus manda é eu te dizer: viva o presente, porque o futuro quando eu. Ei, alabando Coreia certa. Se não faltou até agora, não faltará amanhã. Deus que eu prego é atemporal, ele pode sair daqui nessa festa linda, ir na segunda, ir na terça, ir na quarta, ir na sexta, ir na quinta, sexta, resolver tua problemática, voltar da sexta para a quinta, da quinta para a quarta, da quarta para a terça, da terça para a segunda, da segunda para hoje, domingo às 8h25, usar minha vida para dizer: descansa, porque eu já fui resolver, eu já fui resolver.
Aleluia. O Salmo de número 23 é um salmo experimental. É um salmo de experiência. É um salmo de quem já teve experiência com Deus. O salmo de Davi. A história desse salmo, alguns divergem dizendo que ele está fugindo de Absalão ou fugindo de Saul. A maior quantidade de comentaristas diz que ele está fugindo de Saul, entre floresta e cavernas. Mas ele está escrevendo um dos mais belos salmos diante de uma perseguição, diante de um desafio, diante de uma problemática. Porque nós sabemos que a máxima dos hinos da harpa é: os mais belos hinos são escritos em momentos de tribulação. As dores da vida fazem surgir canções em nossa alma. As problemáticas da vida fazem surgir canções para a nossa vida. Davi está em momento de desafios, em momento de perseguição, e está tecendo, escrevendo, compondo um dos mais belos hinos. Ele está cantando diante da adversidade. Ele está louvando diante da adversidade. É um salmo de experiência. É como se Davi estivesse dizendo para nós hoje aqui nesta igreja: só quem tem experiência com o pastor entende o que o pastor faz quando nós estamos fazendo canções para ele. Só quem tem experiência com o pastor, porque nós estamos acostumados a ouvir falar de Deus, a ouvir, aprendendo sobre Deus. A maior problemática da igreja do século XXI é que ela sabe tudo sobre Deus, só não sabe daquilo que é viver o relacionamento com Deus. Porque o próprio profeta veterotestamentário disse: prossigamos em conhecer o Senhor e não do Senhor. A nossa geração está conhecendo muito do Senhor e pouco como o Senhor está vivendo. Davi está dizendo: eu passei por luta, por tribulação e perseguição, e nem por isso me impediu de adorar o teu santo e poderoso nome. É um salmo de experiência, é um salmo de relacionamento, é um salmo para quem tem intimidade com o pastor. Escute isso aqui. Foram convidados os melhores oradores e poetas, menestrel, e esses convidados foram colocados em palanque para falar acerca do salmo de número 23. Colocaram poetas, menestréus, locutores, colocaram profissionais de oratória para falar acerca do salmo de número 23. E no meio deles estava um senhor de cães brancas, de pele franzina, sem saber falar direito. Foi dada a oportunidade para os melhores falar acerca do salmo de número 23. O salmo de número 23 foi falado pelos melhores oradores nessa oportunidade. E esses melhores oradores falaram a ponto de deixar todo o auditório espantado. Mas quando aquele senhor cansado, franzino, subiu no palanque, pegou o microfone e começou a falar do pastor, toda a plateia começou a chorar. Lágrimas começaram a verter dos olhos, lágrimas formaram soluços na alma de quem estava ouvindo. Aquele senhor que não tinha experiência em falar sobre o salmo, aquele senhor que não tinha uma boa oratória, uma boa dicção em falar a respeito do salmo. Quando foi premiado esse senhor, os outros oradores chegaram até o dono da festa e perguntou: por que esse senhor foi premiado? Por que ele recebeu o prêmio, sendo que nós falamos de maneira cadenciada sobre o salmo de número 23? O locutor, o dono da festa, olhou para aqueles senhores e disse: vocês conhecem tudo sobre o salmo do pastor. Esse senhor conhece o pastor do salmo. Estamos vivendo um tempo que a nossa geração não consegue prestar atenção na palavra em 2 horas de culto. Estamos vivendo uma geração que consegue reclamar de tudo aquilo que sobrevém, mas quando vem no culto fica desapercebido. Qualquer coisa tira sua atenção, qualquer coisa tira ela. John Piper disse: se eu não tenho vida no culto, eu não tenho culto na vida, porque a vida é uma constante adoração, é uma constante louvor, é uma constante intimidade, relacionamento. Não são 2 horas e meia de
salmo é fácil. Eu quero viver com Ele, ter intimidade com Ele, relacionamento. E isso aqui, como eu disse, torna a ratificar, é uma canção de louvor, é uma canção de adoração. Davi está adorando a Deus, e adorar a Deus nos remete a entender que eu não adoro a Deus simplesmente quando o momento é favorável para mim. A adoração, e quando eu li a placa que está no monitor, eu fiquei encantado. Eu falei: Senhor, como que a posição das palavras o Senhor falou comigo? Porque Davi adora a Deus, e essa diferença entre adoração e louvor, ela é colossal. Davi está adorando em um momento de diversidade, e eu vou explicar para as senhoras e senhores que louvor aqui é halel, que significa também a aleluia. E esse halel no hebraico é a canção que o próprio Cristo entoou após tomar a ceia, a sua última ceia com os seus discípulos. Ele vai adorar, ele vai cantar. E aí eu te pergunto aqui, já que a adoração ela surge no meio das dores, ela surge no meio das fraquezas, das adversidades, já que a adoração surge na hora que a lágrima rola pela face, então me explica, a Bíblia diz que Jesus vai louvar, vai cantar hinos após a ceia. O que apresenta é que Jesus sabe que ele vai ser crucificado, ele sabe que ele vai ser traído, ele sabe que ele vai ser moído pelo carrasco, ele sabe que ele vai morrer, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele vai cantar o halel, ele vai louvar a Deus, ele vai louvar, e ele vai cantar cerca do hino de número 113 até o hino de número 118. O hino de número 113 ele é o Supremo Deus, o hino de número 114 ele é o nosso êxodo que nos tirou do pecado, o hino de número 115 ele é o verdadeiro Deus, porque não há outro para ser adorado. No hino 116 ele canta dizendo que ele é o libertador daquele que estava preso. No hino 117 ele canta dizendo que ele nos convida para adorar o teu santo nome. No hino de número 118 ele é a pedra que sustenta toda a igreja, porque sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E ele rende ações de graça, mesmo sabendo que irá passar por todas essas dores. E o que me chama a atenção é que adorar a Deus tem uma diferença colossal entre louvor. Eu adoro a Deus quando a enfermidade ainda está em mim, mas eu louvo a Deus quando a enfermidade foi curada. Eu adoro a Deus quando a porta está fechada, mas eu louvo a Deus quando a porta já abriu. Eu adoro a Deus quando em casa tem problemática, mas eu louvo a Deus quando Deus solucionou aquela problemática. Eu adoro a Deus quando eu vejo que não tem solução, mas eu louvo a Deus quando ele entrou com providência. Eu adoro a Deus quando eu vejo o impossível, mas eu louvo a Deus quando o impossível foi sanado. Eu estou pregando para uma igreja adoradora que veio aqui para adorar o santo e poderoso nome do Eterno. A Bíblia diz que Deus não procura aqueles que estão apenas adorando a adoração. Deus procura verdadeiros adoradores, vírgula, que adorem em espírito e em verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aleluia! Aleluia! Se Deus tem adoração no céu, por que Ele está procurando eu e você, que oscila na fé, que é barro, que é fraco, que escolhe culto para congregar, que ora quando quer, que participa do culto como se estivesse na sala de casa, sendo que é só render ações de graça para Deus? Sabe, nós estamos reunidos em um momento de adoração. Se Deus procura adoradores e não adoração, o que é que Ele viu em nós para olhar para mim, para você dizer: é eles que eu quero que adore? Eu estou procurando, eu quero ver se eu encontro. É eles. Aí vamos supor que existe uma pergunta sobre isso: por que nós, se somos falhos, se oscilamos em nossa fé, se às vezes nós passamos por desafios e esquecemos de conversar com o Pai, por quê? Se Ele tem anjos que adoram o teu santo e poderoso nome, anjos que têm adoração perfeita, anjos que cantam santo, 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 como foi dito aqui.
Mas ele optou em olhar para nós e dizer: eu prefiro que ela adore, que ele adore. Ele optou. E por quê? Porque mesmo na dor, mesmo na fraqueza, a gente tira força da onde não tem para louvar e adorar o Todo-Poderoso. É aí que eu vejo Deus olhando e dizendo: agora sim, eu quero ouvir essa canção vindo até mim, porque só quem adora com dor sabe, irmão, como é sentir a presença de Deus. Minha esposa, aqui está, foi acometida de câncer no colo do útero, grau NIC3, ou tira o útero ou dá metástase no corpo. Foi fazer o check-up, tirar um pedaço do útero de 4 centímetros para fazer análise e para fazer a quimioterapia, a radioterapia ou injeção. Aí nós fomos então para o Caísma em Campinas, e aquele momento parece que o chão fica de bronze, o céu fecha, você não ouve a voz de Deus, você não quer cantar, você não quer louvar, a oração parece que fica pálida, a sua língua é seca no paladar, a alma estremece só de ouvir a palavra. Mas chegou, bateu na porta da minha casa, e nós desesperamos, fomos no Caísma, fizeram todo o procedimento. O médico disse: você volta aqui então dia 8 de março. Dia 8 de março é um dia específico que a senhora sabe muito bem, Dia Internacional da Mulher. Voltamos dia 8 de março para começar o tratamento, e esse tratamento viria após outro check-up que tinha sido feito. Esse tratamento então foi um tratamento que iria nos dar algumas consequências preocupantes. E então chegamos o dia 8 de março para ouvir o diagnóstico e começar no mesmo dia o tratamento. Todos nós estávamos preocupados, já tínhamos a Kézia, tínhamos o Natan, mas não tínhamos a Sofia. Lembro muito bem que nós entramos na sala do médico, o médico com um envelope amarelo, com o nome dela, disse: senhora Jaqueline, é a senhora? Sim, somos nós. Ele fazendo brincadeira, um pouco mais sério: senhor, por gentileza, haja um pouco mais rápido, vamos conversar. Ele disse: não, calma, é só descontrair. Eu falei: descontrair num momento como esse é quase impossível, eu quero só a notícia. Ele abre o envelope, ele fica procurando na mesa outro envelope, outro nome, outra pessoa, chama a enfermeira, alguma outra, Jaqueline, com o mesmo nome dela. Eu falei: não trouxeram o envelope errado, não é o primeiro, não, esse é o último diagnóstico para começar o tratamento. Quando abrem o envelope, o diagnóstico era curada. Aleluia, aleluia. Era para começar o tratamento, não deu tempo porque Deus interviu ainda antes. Mas o que nós fizemos? Não tínhamos canções, não tínhamos orações. O que nós tínhamos eram murmúrios que viraram canções diante de Deus. E Deus ama o adorador fiel. Deus ama o adorador fiel que adora no momento da dor. Quando ele abre o envelope, ele diz para ela assim: a senhora vai ter que operar, ou ele vai ter que operar, porque vocês ainda são jovens e não podem ter mais criança, porque 4 centímetros do útero vai encolher a criança e vai ter uma problemática dela vir atrofiada, com problemas, e vocês são novos ainda. Então ele opera, a senhora opera. Eu olhei para ela: você opera. Com medo, você opera. Ele disse: vou marcar a operação. Não deu tempo, irmão. Ele falou, mas o dono da cura, o que recebe adoração, o Santo Deus, o pastor do Salmo, não tinha falado. Passou-se o tempo, diagnóstico na mão: estou grávida. Preocupamos, ligamos para lá, o médico falou: vem fazer o tratamento aqui. A gente quer ver de perto. A gente paga tudo para você, paga ambulância, a gente quer ver o tratamento de perto, vem para cá. Fizemos o tratamento. Sofia nasceu perfeita, com 4 quilos, hoje era magrinha, mas nasceu perfeita, com 4 quilos para a glória do Todo-Poderoso. Eu quero profetizar na tua vida, irmão, diante das adversidades da vida, quando você orar, quando você louvar, quando você cantar, quando você dizer que Ele é poderoso, eu profetizo cura, milagre, movimento do céu a favor da tua vida. Correto? O salmo do pastor continua:
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha tem sensibilidade à sua audição e causa medo em qualquer tipo de barulho. A ovelha não enxerga bem, mas ouve como ninguém. A sua visão é limitada, mas a sua audição é apurada. E aí então o clamor de Davi ao pastor: leva-me, faz deitar-me em verdes pastos, me guia mansamente às águas tranquilas. Porque o barulho causava espanto na ovelha, ela não tomava, não se alimentava direito. Então por isso que Davi está dizendo: águas tranquilas, para que então eu venha ter tranquilidade de me alimentar. Só que ele diz assim: guia-me. E a palavra guia-me é: leva-me por um caminho que o Senhor já pisou. Passa por um caminho que o Senhor, o pastor, já passou. O que a ovelha está clamando é: eu só vou aonde o pastor já foi. Eu só estarei pisando aonde o pastor já pisou. Esses desafios que nós passamos na vida, Deus já trilhou esse caminho por nós e conosco. Ele nos toma pela mão direita e nos faz caminhar nas veredas da tua justiça. Ele é o Deus que já foi na frente, tirando os embaraços e empecilhos, tirando as barreiras para nos dar vitória em águas tranquilas. Ele é o Deus que nos conduz por passos aonde Ele já passou, já pisou, já andou e já trilhou. O próprio Cristo disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A palavra siga-me no grego é: pisa aonde eu pisar, ande aonde eu andar, esteja indo aonde eu for. Ou seja, você não está só, Deus está caminhando do seu lado, te acolhendo, te dando sustento. A tua causa Deus cuida, a tua casa Deus cuida, a tua saúde Deus cuida. Aquilo que você pede para o Senhor, descansa, porque o céu vai se abrir e Ele vai resplandecer o resto dele sobre ti. Refrigera a minha alma. Refrigerar a minha alma é dar vigor à minha alma novamente. O próprio Davi escreveu um salmo muito interessante dizendo: por que te abates, ó minha alma? É uma pergunta, é uma retórica para aquele que está escrevendo o próprio salmo. Ele puxa a cadeira. Aqui eu estou de forma bem metáfora falando. Ele põe a sua alma sentada e pergunta para ela: por que te abates? Porque se perturba dentro de mim. Creia em Deus, espera em Deus. É por isso que o pastor está ouvindo a ovelha dizer: refrigera a minha alma, retorna o meu vigor. Porque no meio da caminhada, no meio do trajeto com o pastor, a ovelha tem tendência em passar por desertos. E por passar por deserto, a alma fica cansada, a ovelha fica abatida. E ela clama ao pastor dizendo: refrigera a minha alma, devolve o vigor à minha alma. Aleluia. O que nós estamos vendo no decorrer dos dias são pessoas desistindo de andar com o pastor, são pessoas desistindo de passar pelo deserto, porque se cansou do fato e já não quer mais ter um conhecimento do pastor para que ele venha devolver o vigor na alma. E eu quero dizer que é tempo de nós sermos restaurados espiritualmente, restaurado no vigor da alma, restaurado pelo pastor que cuida e zela de nós, o sumo pastor que transita no nosso meio e que está contemplando palmo a palmo da nossa alma, dizendo: eu cuido, eu zelo, eu protejo, eu abençoo e levanto com a minha destra, oh glória. É um salmo de canção. Ele continua dizendo: refrigera, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Por que por amor do seu nome? Porque um pastor, quando cuidava de uma ovelha, do seu rebanho, ele tinha toda uma preocupação em zelar pelo rebanho para que nenhuma das suas ovelhas fosse perdida, porque o seu nome estava em jogo. O seu nome era o primeiro a chegar até o arraial dizendo: ele não cuidou direito, ele não deu apreço pelas ovelhas. E o clamor desta ovelha é:
por amor do seu nome. Agora pense comigo, por gentileza. Deus jamais perderia a nossa batalha, porque Ele zela pelo seu nome. Deus, Ele zela por aquilo que Ele profetizou, disse, prometeu para a ovelha. Por amor do seu nome, a ovelha clama a Ele, e se é pelo seu nome, Ele sabe que o nome dEle é o único que não pode ser manchado por falha alguma. Então Ele cumpre aquilo que é pedido por nós. Ele zela por aquilo que nós clamamos, porque a única coisa que está acima da coroa de Deus é o seu nome. Não é à toa que a própria oração dominical diz: santificado seja o teu nome. Jesus Cristo disse: em meu nome. É no nome dele que nós vencemos batalha, é pelo nome dele que nós enfrentamos e vencemos. É no nome do Cristo Todo-Poderoso, nosso pastor. E ele vai continuar dizendo, eu amo esse verso de número 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para afugentar os inimigos que vinham contra as ovelhas. Cobras perniciosas, lobos, cachorros do mar. A vara é para lutar contra o inimigo, mas o cajado era usado para a ovelha em 3 partes. O cajado de um pastor, ele tem 3 pontas. A primeira ponta é a ponta que toca no chão. A segunda ponta é a ponta no meio do cajado. A terceira ponta é a ponta encurvada, aonde ele escrevia o nome dele. A primeira ponta era para cutucar a ovelha, para ela não parar. Aleluia. Às vezes nós pensamos em parar. A gente vem no culto, a palavra confronta, é como se Deus estivesse dizendo: vai mais um pouco, vai mais um pouco, caminha mais um pouco, anda mais um pouco, prossegue, não para, levanta, vai. A primeira ponta do cajado era para cutucar a ovelha e dizer: pode prosseguir, vai avante, continua, estou contigo, não pare, não descanse, continue caminhando, passe pelo deserto, passe pela prova, eu ainda estou dizendo: vai. A segunda ponta do cajado é a ponta que tirava a ovelha do buraco, aquela ponta encurvada que pegava na garganta da ovelha e puxava ela aonde ela estivesse, porque o cajado do pastor ainda consola, então a ponta tirava ela do buraco. Porque vamos ser sinceros, irmão, nós somos teimosos demais. Nós somos teimosos demais. Nós queremos agir da nossa maneira. Nós não pedimos conselho para Deus. Nós não prestamos atenção nos conselhos divinos. Viemos para a igreja, às vezes entra a palavra pelo ouvido, sai pelo outro. Chegamos em casa e ainda reclamamos que o Senhor não está falando conosco. E aí tem hora que Deus tem que tirar a gente do buraco, porque nós somos teimosos demais. E Ele é tão misericordioso e bondoso que Ele vai lá e nos tira mais uma vez. Opa, eu vi glória. Aleluia lá atrás. Quantas vezes Deus já nos tirou do buraco, nos levantando, nos colocando de pé, nos ajudando. A gente entrou porque não sabíamos olhar para Deus e esperar. Nós quebramos princípios, quebramos protocolo, nós rompemos o tempo porque não esperamos em Deus. Aí nós caímos em alguma coisa, Deus vai lá e nos tira dizendo: eu não falei para esperar que eu chegaria junto, eu não falei para esperar que eu estava junto. Aí Ele nos tira e nos faz caminhar novamente. Mas de vez ou outra nós somos teimosos de novo. Aí Ele vai usar a terceira ponta, que é o meio do cajado. E o meio do cajado é doloroso. O meio do cajado dói. O meio do cajado é para nos colocar no lugar. E o que é que Ele fazia no meio do cajado? Ele pegava a ovelha rebelde, colocava no colo a ovelha que fugiu. Por isso que lá
Na parábola de Jesus, no capítulo 15 de Lucas, ele está trazendo a ovelha no ombro. Uma ovelha fujona, ele põe no ombro. E por quê? Porque ele, provavelmente, segundo a cultura do Oriente Antigo, pastoril, ele pega essa ovelha fujona, coloca na perna, pega a patinha direita dela, pega o meio do cajado e na articulação ele quebra a perna da ovelha. Quando ele quebra a perna da ovelha, parece que nós aqui do Ocidente, olhando eles trabalhar lá no Oriente, fazendo esse fato, a gente vai dizer: que coisa mais ousada, mais dolorosa, para que fazer essa maldade com a ovelha? Mas para eles que são pastores, para eles é amar a ovelha, é cuidar da ovelha, é zelar. Aí então, depois que ele quebrava a perninha, ele vinha com as faixas, vinha com azeite, passava, colocava uma tala, amarrava na perna da ovelha, colocava no seu ombro. Por quê? Porque a ovelha rebelde, desobediente, tem que passar por um momento de dor, mas junto com o pastor vai levando, vai levando, vai levando, vai levando até de volta para o aprisco. E por que ele colocava no ombro? Para a ovelha sentir o cheiro dele, para ela nunca mais fugir. Quando então ele soltava ela, porque ela já estava com o cheiro dele nas narinas, ele soltava ela mancando, aonde ele ia, a ovelha encostava. Aonde ele ia, a ovelha encostava. Aonde ele andava, a ovelha encostava. Quando ele tirava a tala da perna da ovelha, ele soltava ela ia até longe e voltava correndo e encostava nele de novo. Já com a perna sarada, ela ia correndo e voltava perto dele. Por quê? Porque Deus sabe aonde tocar em nós, Deus sabe aonde relar em nós, Deus sabe aonde quebrar a nossa perna, para que nós não venhamos fugir e se afastar da presença dele. Eu estou pregando para uma igreja que compreende que cada confrontação, cada palavra aguda, cada palavra que não é mais perto do pastor, ainda que doa, o pastor está dizendo: sinta meu cheiro, chega perto, chega perto, chega perto, chega perto. O seu cajado me consola. A situação aqui é uma situação desértica, porque ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu andasse. E para mim terminar essa parte que nós falamos tanto dela, ouvimos tanto, é muito interessante. Ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim. A gente pensa que é uma mesa banquete. A gente pensa que quem está falando aqui é um rei Davi. Não, quem está falando aqui é uma ovelha. Ainda que ele escreva, ainda que seja um rei, que sabe que é banquete, que saiba que é mesa, mas ele escreve em linguagem pastoril. Porque no hebraico original, prepara uma mesa estenda o seu couro perante mim, abra o teu couro perante mim. E o que era o couro? O couro era a mochila do pastor que levava pão, azeite e água. Ele colocava o alforje do lado ou amarrava nas costas. O pastor que cuidava de ovelha amarrava nas costas para mais dinâmica, para correr atrás da ovelha. E então ele diz: estende o seu couro perante mim. Por quê? Porque pastor que cuida de ovelha sabe que uma hora ou outra vai ter que tirar o couro das costas. E dói. Dói, irmão. Você faz de tudo, estende o couro, tira o couro das costas e dói. A ingratidão bate a porta. Você faz, ajuda, acolhe, aconselha, visita, e se visita salvasse crente, Adão não tinha pecado, porque o próprio Deus visitava Adão. Aí você tira o couro das costas, estende para a ovelha, e vamos ser sinceros, senhores, quem é que nunca deixou um prato esfriar na mesa para acolher alguém, para visitar alguém? Deixou de passear para a família para visitar uma ovelha? É você estende o couro. E aí aqui o Salmo de número 23 muda da proteção para provisão. Estende o seu couro perante mim. Por quê? Porque mesmo no deserto, porque se você olha um pastor naquelas fotinhas que fazem na internet, a ovelha pulando em um passo verdejante, no Oriente Antigo não. No Oriente Antigo era deserto.
Era um monte de grama aqui, um monte de grama lá, outro monte de grama lá, é deserto. Mas mesmo no deserto, tem couro estendido para nós participar do banquete. É pouco glória para a nossa revelação. Mesmo no deserto tem provisão para a tua vida. Mesmo no deserto tem couro aberto com a mesa. E ele, o pastor, ele sabe o momento certo. Porque ela diz assim: o que é que a ovelha está dizendo para o pastor? Prepara uma mesa perante mim. Porque todas as vezes que o pastor abriu o couro para fazer o seu banquete, a sua refeição, as ovelhas se encostavam no pastor, não ficavam distantes, se achegavam perto do pastor. Agora preste atenção nisso que eu vou encerrar mesmo. Ele diz assim: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, pois é, quando a ovelha se achegava, o pastor, além de estar participando do banquete, ele molhava a mão no azeite e passava na cabeça. Unge a minha cabeça com óleo. Ele estava no banquete, passava a mão no azeite, unge a minha cabeça com óleo. A ovelha chegava, azeite na cabeça. A ovelha se aproximava, azeite na cabeça. Mesmo fazendo a sua refeição, o pastor estava cuidando das ovelhas. Agora preste atenção no motivo. Adam Clark vai falar sobre o Salmo 23, que essa questão de ungir a cabeça é uma questão que Davi certa feita saiu. Ele diz que Davi saiu para procurar uma das suas ovelhas que tinha sumido. Ele vai encontrar essa ovelha saindo sangue pelas narinas. Ele encontra ela caída com sangue nas narinas, e ele então vai olhar e dizer o que aconteceu. Quando ele coloca ela no colo, uma mosca sai das narinas da ovelha, e Davi então fica observando. E agora nós sabemos que quando a ovelha não tinha óleo na cabeça, vinha uma mosca, que até pouco tempo matou mais de 3 mil cabeças de gado aqui em Goiás. Viu uma mosca e entrava pelas narinas e botava ovos na cabeça da ovelha. E a ovelha entrava em transe, entrava em desespero de tanta dor, de tanto incômodo, que ela batia a cabeça na rocha. Ela preferia morrer do que sentir aquela dor. Por isso que Davi clama dizendo: unge a minha cabeça com óleo. E aí eu vou te explicar em miúdos. Se nós não protegermos a nossa mente, a nossa cabeça, a ansiedade, a depressão, ela toma conta do século 21. Hoje, o que nós mais temos acontecer no meio evangélico cristão são pessoas tirando a vida. Até pouco tempo eu perdi um amigo meu, Giovanni, pastor em Vargem Grande do Sul, se matou por causa da depressão. Aqui em Santa Cruz, em Santa Gertrude, um pastor que era da Belém, não sei se vocês ficaram sabendo, abriu o ministério, veio a pandemia, no desespero, tentou e se matou há pouco tempo. Não faz mais de 3 meses isso em Santa Gertrudes, porque a depressão não respeita cor, credo, classe social. A depressão ela só vai respeitar quando o Espírito Santo conduzir a nossa mentalidade, a nossa cabeça. E o óleo é um tipo do Espírito Santo conduzindo. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, soprou nas narinas dele o Espírito de vida, nas narinas. Agora presta atenção, a biologia diz: quando eu respiro pela boca, eu vou causar oxigenação nos pulmões. Mas quando eu respiro pelas narinas, eu vou oxigenar o cérebro. E aonde foi que Deus soprou o Espírito? Pelas narinas. Ou seja, o Espírito Santo controla a vida do crente. E assim nós sabemos que a cabeça vai ser ungida pelo azeite do Pai. Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer 28 verbos e 28 tempos ali. 28 tempos. Há tempo. Mas quando ele vai dizer assim: sejam altos teus vestidos. E nunca, ele não usa há um tempo. Quando ele vai falar do óleo na cabeça, ele fala: e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Então o pastor passava óleo na cabeça para que a mosca não viesse de forma alguma entrar na mente.
irmão, e vamos falar a verdade. Existe um ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo. Quando você deixa o seu inimigo fazer morada aqui dentro, considera-se perdido. Mas quando você se controla aqui, deixa o Espírito Santo guiar aqui, conduzir aqui, todo o seu corpo vai sentir, vai ser um bem-estar, você vai vencer, vai ter controle, vai produzir, ser fecundo na vida e alcançar as suas promessas. E ele diz assim: o meu cálice transborda. Quem olha para esse texto diz: é um cálice de vinho. É um cálice de vinho. Na verdade, quem está falando é uma ovelha. O cálice aqui é um latão de madeira de acácia, betumado por dentro e por fora, com piche, que é usado na época, betume. O que o pastor fazia com esse cálice? Enchia de azeite até a tampa e colocava aquela florzinha que é usada até hoje para fazer detergente, citronela. Colocava citronela. E citronela para espantar mosquito, sim ou não? Citronela com azeite. Ele moía a citronela, enchia um cálice de madeira como esse aqui, enchia e ficava na porta do aprisco, esperando a ovelha vir, chamando a ovelha pelo nome, porque Cristo disse que ele chama as ovelhas pelo nome. Quando ele chamava a ovelha pelo nome, a ovelha vinha. Ele era rápido, porque o pastor sabe como tratar com a ovelha. Nem um glória, né? Quando o pastor sabe tratar com a ovelha, nem um glória de novo, né? É porque é difícil, o tratamento eu sei como é que é, eu tenho pastor. Ele chamava pelo nome, a ovelha chegava, ele pegava na pata, rápido, ligeiro, enfiava dentro do cálice com azeite e citronela, soltava a ovelha até o cálice transbordar. Então ele protegia não só a ovelha, mas todo o bem-estar do rebanho em volta. Porque quem é ungido por Deus não perde batalha, não desanima, não abafa a vida que tem, e de forma alguma solta o instrumento que tem na mão, senhoras e senhores. Porque o cálice do Senhor está transbordando nessa noite, oh glória. Glória, Ele te chama pelo nome. É tempo de você fazer o cálice transportar a teu favor, porque a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão por longos dias e habitarão na casa do Senhor. Glória. Eu encerro. O pastor agora vê as ovelhas voltando para o aprisco. Lembra porque Jesus vai dizer que o pastor percebeu que faltava uma ovelha? Quem inventou o número 0 foi o pastor. O pastor, ele ficava em frente do aprisco pregando pedrinhas. Você vai ver que Davi usou pedras para matar o gigante. E cada pedra que o pastor pegava em frente ao aprisco era uma ovelha. Ele fazia o número 0 no chão, e quando a ovelha estava voltando após fazer o seu pasto diário, ele jogava a pedra dentro do número 0. Uma ovelha, duas ovelhas, 3 ovelhas. Quando sobrava uma pedra, ele percebia: está faltando uma ovelha. Por isso que o pastor percebeu que faltava uma, porque ele tinha pedras que eram a contagem da ovelha. E quando Davi usa uma pedra para matar gigante, ele está dizendo: uma pedra na mão de um pastor, que é uma ovelha, derruba gigantes, oh glória. E aí eu te peço para você olhar para esse salmo e perceber se não existe a sua vida em centro dele, se não foi Deus falando com você aqui, de como ovelha nós somos. Ele tem cuidado de nós nos nossos passos, na nossa vida. Ainda que não sejam verdejantes, ainda que haja deserto, tem uma mesa preparada de banquete para você, oh glória. Eu convido você, com permissão do pastor, a se colocar sobre os pés. Cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas adversidades, mas cada um sabe como servir o seu pastor, que é o sumo pastor, nosso Cristo, da maneira que deve. Só que o
óleo para ser passado na cabeça está aqui. E eu quero pedir para você que tem desafios, que sabe que só o pastor é capaz de fazer isso para você no amanhã, porque ele tudo fará e ele tudo pode fazer. Eu quero convidar você a vir dar um passo até o altar, porque quanto mais perto do altar, mais perto do pastor. Você que tem desafios, você que olha e percebe que precisa de uma solução em breve, eu tenho certeza que nós pregamos aqui um pastor que cuida, zela, protege, abençoa e está soltando a tua vida. Então eu quero convidar você a vir até a frente. Eu quero fazer não uma oração, mas a oração por tua vida, por tua família, por tua situação, por aquilo que você precisa. Eu quero fazer esta oração para que aquilo que você anseie possa ser contemplado pelo nosso sumo pastor e ele entre com providência. Eu estou vendo uma pessoa vir com fé. Aleluia, isso, não olha quem, isso, é você que sabe do desafio, é você que sabe até a sombra da morte onde você está passando, o vale da sombra da morte, onde que é, quem é, o que você precisa, aleluia, isso, olha que coisa linda, irmão, aleluia. A igreja é analítica, mas também é espiritual, sabe muito bem o que precisa, o que necessita. Um passo diante do altar resolve muita coisa, é o desafio que nós temos hoje, irmão. O adversário da nossa alma fez isso conosco. É tanta campanha, tanta oração, que quando o pastor, alguém chama para vir na frente e fala: não, eu fui semana passada. Só que tem uma palavra do céu para você. Vence essa prerrogativa. Coloca por terra e diz: quanto mais oração, melhor. Quanto mais oração, melhor. Oh glória, eu quero orar, eu quero fazer uma oração para a tua vida. Cadê você? Você que precisa aceitar e voltar para Jesus, cadê você? Levanta a sua mão, quero te conhecer. Antes de eu orar por esses, aleluia. Você que quer voltar para o Senhor, você que quer retornar para a casa do Pai, você que quer sentir de novo o óleo sobre a tua cabeça, para que assim então o cálice venha transbordar. É hora de voltar. O Senhor quer usar o cajado dele sobre você. Volta para o aprisco, aleluia. Enquanto isso eu vou orar por esses que aqui estão. Está voltando? Está voltando? Está voltando, filha? Pronto. Está voltando. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós podemos se alegrar com mais com uma alma voltada, né? Nós estamos acomodados demais com a nossa salvação, né? Mas eu quero glorificar a Deus por sua vida, minha filha. Eu quero glorificar a Deus por sua história e por tua vida. Fez uma escolha direita, uma escolha sábia. Eu vou te dar mais uma chance, ela está retornando para o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, pela tua soberania, meu Senhor Deus, eu quero estender as mãos sobre essas pessoas, ó Pai, e quero pedir que o seu óleo venha recair sobre os mesmos, Senhor Deus, entrando com a providência necessária, ó Pai eterno. Que o Senhor venha abençoar e consolar o coração de cada um, que o Senhor fortaleça e revigore a alma do teu filho e da tua filha, que tome eles pelas mãos direitas e conduza nas veredas da tua justiça,